Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Nós estamos começando agora a nossa live e o nosso culto da Igreja Batista Família Cristã em Barra de Jangada. E desde já eu quero convidar você agora em nome de Jesus a começar a compartilhar essa live, começar a divulgar aí essa live para os seus amigos, para os seus familiares. Então, eu vou aguardar para que você, no nome do Senhor Jesus, esteja fazendo isso. Para você que ligou o celular agora, a graça e a paz do Senhor Jesus. E seja bem-vindo ao nosso culto BFC. Hoje, nas terças-feiras, normalmente, sem essa situação que nós estamos passando, o nosso culto ele é um culto de escola bíblica, onde nós aprendemos a palavra de Deus, onde nós temos a oportunidade de levar ali para a igreja assuntos pertinentes ao reino de Deus e de suma importância para o crescimento espiritual de todos. Então eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a participar assim dessa escola bíblica, a participar assim desse momento maravilhoso na presença de Deus, desse culto que nós vamos fazer por aqui, através dessa live, pois mediante a essa situação, todo mundo sabe que as igrejas estão aí fechadas. Nós temos algumas lives que são transmitidas de lá do templo, junto com o pessoal do Ministério Louvor e com algumas outras pessoas que vão nos ajudar, algumas outras poucas pessoas. Mas na terça-feira, exclusivamente na terça-feira, eu transmito daqui, da minha sala de estudos, da minha casa. E eu quero convidar você, nesse momento, em nome de Jesus, a se preparar, pois essa noite nós temos um assunto muito importante para a vida da igreja, para a sua vida. Temos um assunto muito importante para o seu crescimento espiritual, para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Então é justamente pensando nisso que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração a importância, assim também como a responsabilidade de passarmos para vocês aquilo que o Espírito tem nos trazido. Então, nesses últimos dias nós temos vivenciado muitas coisas difíceis, mas eu acredito que tudo isso tem propósito do Senhor e que tudo isso será para a glória do Deus vivo. Então eu quero convidar você nesse momento a poder propagar ainda mais esse estudo, a poder fazer com que outras pessoas estejam sendo alcançadas através aí do compartilhamento do seu vídeo. Então, eu quero convidar você a fazer isso. Você que é membro da Igreja Batista Família Cristã, esse assunto foi um assunto que foi muito pertinente, que seria um assunto apenas para o grupo de intercessão da nossa igreja, mas aprove a Deus que o Senhor colocou no nosso coração o interesse de fazer com que esse assunto também fosse liberado para outras pessoas, para que a igreja do Senhor Jesus, a grande massa que precisa aprender ainda mais do Senhor, tivesse também conhecimento de tudo isso. Então, desde já eu quero pedir a você, membro da nossa igreja, toma aí o seu papel, o seu caderno, a sua caneta, faz as anotações devidas, pois é muito importante cada anotação que você faz. É muito importante que você entenda que tudo aquilo que você aprende, que tudo aquilo que você anota, que tudo aquilo que você, começa a guardar aí num caderno, e depois você vai meditar, e depois você vai pesquisar, e depois você vai se aprofundar ainda mais. Eu acredito que o Espírito Santo ainda te revela ainda coisas ainda mais profundas na sua busca. Então é necessário que você faça isso, que você se desprenda. Se você não faz parte da nossa igreja, mas gosta de nos assistir, faça isso também. Nós temos ensinado isso na igreja, a importância de tomar nota de tudo aquilo que se ouve, tudo aquilo que é falado, de todas as dúvidas. E quero também deixar aberto para você, se de repente você tem alguma dúvida em relação ao que se é falado aqui nas terças-feiras, você pode depois entrar em qualquer canal desse nosso, entrar aí pelo Facebook da igreja, mandar uma mensagem. Pode ficar tranquilo que serei eu mesmo que irei te responder, em nome de Jesus.
Então, eu espero que nesse momento você esteja já preparado para isso. Esse é um momento que devemos dar muito crédito, que devemos dar muita importância a ele, pois sabemos que as igrejas estão fechadas e pastores assim como eu e tantos outros aí, preocupados com o alimento espiritual, preocupados com a sua saúde espiritual, estamos sim continuando o nosso trabalho de ensino da palavra, de oração, fazendo com que o alimento espiritual chegue até você. Então é muito importante que você esteja também dando essa importância a esse momento, pois esses momentos são únicos. E eu estava dizendo justamente domingo na igreja, e quero aproveitar já e pedir perdão a algumas pessoas, porque nós iríamos fazer a live para que todos vissem, mas aí o Espírito Santo nos induziu a trabalhar apenas com aquelas poucas pessoas que estavam ali. Tivemos um momento lindo na presença do Senhor, um momento único, um momento onde nós estivemos falando ali sobre saúde espiritual, sobre a importância de estarmos saudáveis espiritualmente, principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Então eu espero, nesse momento, no nome do Senhor Jesus, que você nos perdoe, mas foi algo direcionado pelo Senhor, foi um momento muito rico, muito único, e que apenas foi registrado pelas pessoas que ali estavam e pelo céu, que pôde compartilhar de tudo aquilo que aconteceu naquele lugar. Acredito que os amados que ali estiveram saíram diferentes da forma que eles entraram, saíram tendo um entendimento ainda maior sobre a questão da sua saúde espiritual, e iremos também continuar trabalhando sobre isso, mas essa noite eu quero convidar você a falar sobre intercessão. Essa noite eu quero falar sobre intercessão, essa noite eu vou trabalhar com você na palavra sobre intercessão, e esse será um dos primeiros vídeos, uma das primeiras lives a ser transmitida, porque outras virão também com essa temática, e eu espero que você acompanhe agora essa série sobre intercessão. Eu acredito que você já convidou todos os seus amigos, eu acredito que você compartilhou nesse momento, então agora eu quero orar, pedindo a Deus toda iluminação na minha vida, na sua vida, para que possamos, no nome do Senhor Jesus, compartilhar da sua palavra que é verdadeira e poderosa. Amém? Então eu convido você a orar agora nesse momento, onde quer que você esteja, seja deitado, seja sentado. Talvez você não esteja podendo sentar, porque de repente está doente, fica aí deitadinho mesmo. Amém? Apenas ajoelha o seu coração agora diante de Deus. Talvez você esteja sentado, talvez você esteja cansado por conta dessas enfermidades, por conta de tantas coisas. Acredito que vocês ainda estão vendo que às vezes a fala ainda nos falta, mas nós estamos bem para a glória de Deus, e vamos orar então, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, nós estamos aqui essa noite. Primeiro para te agradecer, Senhor, porque é mais uma noite onde nós vamos falar do Teu amor, onde nós vamos compartilhar, Senhor, do que o Senhor trouxe ao nosso coração, das Tuas riquezas, os Teus mistérios. Eu quero muito, Senhor, no nome de Jesus, que cada filho Teu agora, nesse momento, ele seja, Senhor, arrebatado em espírito, que ele seja levado a uma outra dimensão, Pai. Dimensão essa onde não haja em nenhum momento na vida dele nenhum tipo de dispersão, nada que possa tirá-lo agora, Senhor, da Tua presença. Pois esse momento é o momento onde nós estamos cultuando o Teu santo nome, onde nós queremos sim consagrar esse culto ao Senhor, consagrar nossa vida ao Senhor e pedir ao Senhor que nesse momento haja, ó Deus, a unicidade nos corações, Pai. O mesmo interesse, a mesma disposição mental, o mesmo gozo, Senhor, em estar em Tua presença.
essa noite nós queremos sim, Pai, te pedir que toda ação maligna, que todo impedimento contra o nosso discernimento, contra a compreensão da Tua Palavra, seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Pois sabemos que é nesse momento quando nós estamos aí transmitindo a Tua Palavra, que há, Senhor, uma dispersão na mente, que há uma dispersão na alma, que um fala, outro fala, e que muitas vezes nós não conseguimos nos compenetrar, Senhor, pelo fato da batalha espiritual que há em nossa volta. Mas eu, nesse momento, te peço, Pai, abre os olhos espirituais dos Teus filhos. Abre os olhos espirituais deles, Senhor, para que eles vejam em nome do Senhor Jesus que esse é o momento de nós guerrearmos, que esse é o momento de estarmos firmes e atentos à Tua Palavra, Senhor. É por isso, Senhor, que a Tua Palavra tem nos ensinado que quando o Senhor está falando, há necessidade de estarmos atentos à Tua voz. Há necessidade de darmos toda a atenção ao Senhor, pois o Senhor é digno da nossa atenção. E é justamente nesse momento que nós vamos passar aqui de aproximadamente, Senhor, 1h30, que nós iremos, no nome do Senhor Jesus, compartilhar da Tua Palavra. E esse momento nós não aceitamos nenhuma investida de Satanás, nenhuma seta, Senhor, inflamada do maligno, mas que nós possamos entender nesse momento que a Tua Palavra fala ao nosso coração e que nós precisamos sim deixar essa palavra entrar, deixar essa palavra fazer morada, para que haja mudança em nossas vidas, Pai. Pai, eu quero te pedir pelos Teus filhos que nos ouvem essa noite, talvez filhos Teus que estão nos ouvindo hoje pela primeira vez. Eu te peço, Senhor, abre, Senhor, seus corações, abre o discernimento espiritual deles, para que eles consigam entender aquilo que será ministrado essa noite, Senhor. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que esse é um momento muito importante em nossa vida, pois nós iremos falar sobre intercessão, e intercessão é uma arma poderosíssima na mão, Senhor, dos Teus filhos. E sabemos que Satanás ele não deseja que nós tenhamos entendimento, Senhor, nem que tenhamos posse dessa arma, nem que nós venhamos utilizá-la, Senhor. Então que nesse momento cada filho Teu esteja preparado, Senhor, para ouvir o Senhor e não a mim, para ouvir a Tua voz e não a minha, pois nesse momento eu estou apenas emprestando a minha voz ao Senhor, pois tudo que foi preparado segundo o Teu coração, foi preparado segundo os Teus ensinamentos, segundo a Tua Palavra. Então assim nós queremos, ó Deus, que no nome de Jesus chegue ao coração dos Teus filhos. Então, essa noite é uma noite que nós desejamos profundamente aprender mais do Senhor. E eu estou aqui, Senhor, colocando a minha vida mais uma vez à Tua disposição, para que o Senhor faça conforme o Senhor queira, Pai. Pois eu tenho a convicção em meu coração que tudo, Senhor, tudo que será falado aqui irá ser, ó Deus, muito importante para a vida dos Teus filhos e irá nos fazer crescer em Ti, Senhor. Então assim eu oro, assim eu Te agradeço, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Números, no capítulo 14. Você vai abrir porque nós já vamos começar a ministrar a palavra. Hoje nós vamos estar mais voltado à palavra, ao ensinamento. Então eu gostaria muito que você já começasse aí da parte do Senhor a buscar esse texto, Números. Você vai abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 14 de Números, nesse momento. E eu vou esperar para que você encontre, em nome de Jesus. Lá no Velho Testamento, amém? Quarto livro da Bíblia, e nós vamos ler um texto, posso dizer, um pouco grande,
mas de uma importância fenomenal em nossa vida. O tema dessa noite que nós vamos falar para vocês é como me preparar para uma vida de intercessão. Amém? Eu coloquei esse tema justamente na primeira pessoa porque todos nós precisamos entender de que forma devemos nos preparar para uma vida de intercessão. Nos últimos dias nós temos visto que muito pouco tem se falado sobre intercessão dentro das igrejas. Temos visto também que muito pouco tem se falado sobre muita coisa. Nos últimos dias, a intercessão ela tem sido até utilizada, eu acredito, de forma talvez até sem um pouco de discernimento correto, para que a gente possa realmente ver o exercício da intercessão surtir a eficácia necessária. Mas é de suma importância essa noite que você aprenda como estar preparado para uma vida de intercessão. A igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para ser uma igreja intercessora. A igreja do Senhor Jesus, todo crente espalhado na face da terra, ele foi chamado para ser um intercessor. O grande problema nos últimos dias é quando se fala de oração, de intercessão, há uma grande comichão nas pessoas, pela falta de exercício diário de oração, de intercessão. Então, como não há prática diária, como não há o hábito de interceder, as pessoas começaram nos últimos dias a serem aquelas pessoas que nós podemos chamar os mendigos da oração. Essa seria a fala correta. Quando eu digo mendigo, pois o mendigo, a sua função, é ser pedinte. E nos últimos dias nós vemos muitas pessoas pedintes de oração, sem ter entendimento que elas próprias têm esse poder em suas mãos, têm essa arma em suas mãos. E por conta disso, dessa questão de virarem os pedintes da oração, tem se formado também aí uma grande situação que me deixa até incomodado quando se fala em intercessão, quando as pessoas começam a colocar pessoas para serem os seus intercessores e agora ficar na dependência de A e de B, porque a irmã fulaninha ora muito, a irmã cicraninha ora muito, e esquecendo que esse poder foi dado a todos, que esse ministério foi dado a todos, e que você pode ser um intercessor na sua igreja, e que você pode ser sim, sabe, aquela pessoa que tem a chama viva dentro do seu coração, pois essa chamada intercessória é uma chamada para todos. Amém? E você vai entender o porquê eu estou dizendo que é uma chamada para todos. Amém? Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, essa palavra intercessão, ela veio de um conjunto de duas palavras. Ela tem base tanto no hebraico quanto no grego. Essa palavra no hebraico ela é paga. Ela vem desse termo chamado paga. Então, no grego, essa palavra ela é entukibano. Entukibano quer dizer apelar, orar. Então, são palavras que foram extraídas de dentro do contexto bíblico para nos ensinar a interceder, para nos ensinar a fazer a intercessão, o apelo, a oratória diante do Senhor. E é muito importante que você entenda isso. Hoje nós vamos iniciar esse processo aqui falando sobre intercessão, pois alguns meses atrás ensinei lá na igreja, ensinei sobre fazermos orações de acordo com a nossa mudança de visão. Eu falava justamente para a igreja e passei alguns cultos lá ensinando justamente sobre não sermos crentes comuns. E falar sobre não ser crente comum é entender que há necessidade de mudança em muitas áreas da nossa vida, principalmente na forma de nós orarmos. A forma que nós estamos orando ultimamente, e eu passei para a igreja
a questão de orar com propósito, de orar com fé, de entender o que era uma oração com concordância. E a gente foi falando justamente sobre tudo isso, porque era necessário ensinar, principalmente, né, que nós precisávamos sair dessa forma de orações ordinárias. O que seria uma oração ordinária? É uma oração que é normal, uma oração comum, uma oração conforme o costume, aquelas orações que nós já estamos acostumados a fazer, sabe? Que já está tabelado, que quem ouve do lado já sabe qual vai ser a primeira parte, a segunda, a terceira, a quarta. Nós viramos, na realidade, em relação à oração, muitas vezes, um povo que, na realidade, saiu do contexto oração para estar no contexto repetição. E a gente precisa dar uma importância maior a isso. A gente precisa executar o novo de Deus nas nossas orações nesses últimos dias. É necessário que você aprenda hoje, no nome do Senhor Jesus, que a intercessão, ela precisa mudar a nossa história, ela precisa mudar a história daqueles que são alvos dessa intercessão. A intercessão é uma arma potente que muda o contexto de tudo, literalmente tudo. Por isso é necessário entender, saiamos das orações ordinárias, saiamos das orações comuns, saiamos desse tipo de oração que muitas vezes não tem nos levado a nada e por isso que muitas vezes também tem nos frustrado, porque muitas vezes temos perguntado, Senhor, eu estou orando tanto, eu estou intercedendo tanto para o fulano e as coisas não estão acontecendo. Sabe o que é? Vou dizer para você essa noite em nome de Jesus. É porque você precisa aprender a se preparar para ser esse intercessor na vida. E com essa preparação você vai começar a ver as coisas acontecendo grandiosamente aí em tudo aquilo que você orar. Nessa etapa da intercessão, nesse momento de ensino de intercessão, eu quero declarar para você, desde já, em nome do Senhor Jesus, que no mundo espiritual é necessário ter entendimento. No mundo espiritual é necessário termos compreensão daquilo que nós estamos fazendo. Não pode ser feito aleatoriamente, não pode ser feito de qualquer forma. O mundo espiritual é um mundo muito organizado, é um mundo que precisa realmente ter, sabe, o super entendimento dele, para que a gente possa ver realmente o mover sobrenatural acontecendo. E quando se fala em mundo espiritual, eu quero dizer a você que nesses últimos dias, Deus, Ele nos levará a um novo e estratégico estágio de oração de guerra. Amém? Pois a intercessão não é nada mais, nada menos do que uma oração de guerra. É uma oração onde a gente vai batalhar, é uma oração onde a gente vai guerrear contra alguma situação. Pois nós vemos como necessidade primordial que o intercessor, ele precisa se ver como um guerreiro do Senhor. Ele precisa entender que o intercessor, ele guerreia. E tudo indica, a palavra nos mostra que esse guerreiro, ele não guerreia por ele mesmo. Ele guerreia pelo outro. Ele guerreia pelo próximo. Por isso, intercessão. Eu oro a Deus para que hoje o Senhor, Ele traga a você essa revelação. Ele faça você entender que quando você, de fato, compreender o que é intercessão, quando Deus trazer a luz agora para a sua vida o que é intercessão, você vai ver que nenhum poder do inimigo será capaz de permanecer diante do que Deus colocar, sabe, em seu espírito e em sua vida. Você vai ser alguém que realmente vai ser um demolidor. E você vai demolir as fortalezas internas, você vai demolir as fortalezas dentro da sua casa, no meio da sua família, sabe, na sua igreja, na sua comunidade, no seu município, no seu estado, no seu país. Você será um tremendo demolidor. Sabe por quê? Porque a intercessão nos dá esse poder. A intercessão faz com que nós possamos demolir as obras de Satanás na nossa vida. E se você entender isso essa noite, se você compreender o seu papel na intercessão, você vai certamente ser esse demolidor, aleluia, cheio do poder de Deus.
Se você está com alguém do seu lado aí agora, em nome do Senhor Jesus, diz para ele aí, brada agora para ele em alto e bom som, e diz para ele: você foi chamado para ser um demolidor das obras de Satanás. Diz novamente para ele: você foi chamado para ser um demolidor das obras de Satanás. Diga a ele: você foi chamado para ser um demolidor das fortalezas de Satanás. Você foi chamado para ser um intercessor, para destruir tudo que se levanta contra o reino de Deus e contra os servos de Deus. Então, essa noite, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. E essas também são revelações trazidas pelo Espírito Santo. E eu quero dizer, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. E nesses últimos dias existe uma unção nova sendo liberada. Nesses últimos dias existe uma unção poderosa sendo liberada. E se você tiver entendimento dessa unção nova, se você tiver entendimento daquilo que Deus Ele tem preparado para você, se você começar a entender isso, se você começar a absorver isso, se você começar a entender os mistérios que Deus está te revelando e começar a tomar posse disso, você vai ver que Ele vai nos levar a uma outra dimensão. E sabe que dimensão é essa que Deus quer te levar? A dimensão de autoridade. E autoridade em nossas orações. De modo que nossas palavras, ditas com autoridade e baseadas simplesmente nas suas promessas, vão nos capacitar a confrontar toda a fortaleza de Satanás. Então, é necessário que você entenda isso. É necessário que exista essa unção, e essa unção é a unção poderosa da oração. É a unção que você tem entendimento de quando você faz uma oração, as suas palavras, elas chegarão até o Senhor ouvirá todas elas, e elas serão respondidas para a glória de Deus. Então, baseado em tudo isso, você vai ser um confrontador das fortalezas do inimigo da nossa alma. Você vai ser alguém que vai entender, que vai levantar as suas mãos e as coisas vão acontecer. Então se prepara, intercessor. Se prepara em nome do Senhor Jesus, pois essa unção nova, ela está sendo derramada sobre a sua vida essa noite. Essa unção nova de poder na oração, sabe, de uma oração poderosíssima, ela está sendo liberada sobre a sua vida essa noite. E você vai começar a abrir a boca na sua casa. E você vai começar a declarar no reino espiritual. E você vai começar a ver as suas orações surtindo eficácia, porque você tem entendimento de quem você é e de quem foi que outorgou esse poder a você. Então, essa noite, no nome de Jesus, eu já quero começar declarando sobre a sua vida que você está recebendo essa unção nova, essa unção poderosa da oração, essa unção que está sendo liberada nos últimos dias. E quando o povo descobrir que há esse poder, que há essa arma poderosíssima em nossas mãos, nós vamos começar a ver as coisas sendo transformadas em nossa volta. Então, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, se prepare, se capacite para começar a confrontar as fortalezas de Satanás. Não tenha medo. Receba essa unção e saiba que quem está liberando ela para você essa noite não sou eu, mas o Senhor que é sobre a nossa vida. O Espírito Santo que está dentro da sua vida. Esse mesmo Espírito que outrora foi declarado que quando ele descesse sobre a nossa vida, nós receberíamos poder e seríamos testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, como em Samaria e como nos confins da terra. Então eu quero que você, no nome do Senhor Jesus, se prepare essa noite. Essa noite eu preciso trazer ao seu coração, a todos os intercessores, ao coração de todos os intercessores, a forma de se prepararem para serem guerreiros intercessores do Senhor. Entender que sua vida, antes de tudo, precisa estar bem preparada, bem ajustada. Pois eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Guerreiro despreparado é guerreiro morto em batalha. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado em nome de Jesus. Guerreiro despreparado é guerreiro morto em batalha. Você vai entrar numa guerra
Você vai ter entendimento que você agora é um guerreiro espiritual, que você é um guerreiro intercessor e que você precisa sim estar preparado para isso, que você precisa sim de uma preparação para isso. Ninguém vai a uma guerra sem antes primeiro passar por um treinamento. Ninguém vai a uma guerra sem antes primeiro ter pegado as suas armas, ter pegado, sabe, tudo aquilo que ele vai precisar, sabe, para guerrear. Ninguém sai sem nada para uma guerra. Ninguém sai sem nada. Então eu quero dizer para você essa noite, em nome do Senhor Jesus, que guerreiro despreparado é guerreiro morto em batalha. Mas guerreiro preparado é guerreiro vitorioso. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, se prepara, guerreiro. Se prepara essa noite, pois eu não quero ver você morto em batalha, eu não quero ver você ferido em batalha, mas eu quero ver você sim um vitorioso em Cristo. Quero ver você sim alguém que, sabe, que realmente é um combatente nato, que é um guerreiro realmente que sai, mas volta, sabe, para sua casa. Então, em nome do Senhor Jesus, se prepara para a batalha e esse é o momento da preparação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é o momento da preparação. Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Vou ler o texto com você, pois esse texto aqui, não sei se você conhece algum texto que seja muito profundo, algum texto que tenha falado muito ao seu coração acerca da intercessão. Mas eu consigo enxergar aqui em Números 14, lá no princípio de todas as coisas, lá quando o povo estava passando pelo êxodo, saindo do Egito. Esse momento para mim é um dos momentos que eu posso dizer que houve uma intercessão poderosíssima. Uma intercessão de um homem de Deus que mudou a trajetória de toda uma nação. Eu não sei se você agora tá vindo aí na sua mente algum texto bíblico de intercessão, ou talvez você nunca tenha tido talvez assim, a curiosidade de buscar textos de intercessão na sua Bíblia, na palavra de Deus. Mas esse texto em particular é um texto que me comove, é um texto que me vem ao coração e retrata muitos e muitos ensinamentos dentro desse texto. E é justamente através deste texto que eu quero falar um pouquinho ao coração. Amém? Eu quero trazer um pouquinho. Eu não vou aqui interpretar esse texto, mas eu vou tirar algumas lições desse texto e que elas estão talvez implícitas ou explícitas, mas que você vai compreender de forma logo direta, pois é uma linguagem muito simples para que possamos entender. Então, aqui em Êxodo 14, e eu quero, no nome do Senhor Jesus, começar a ler a partir do versículo 1, em nome do Senhor Jesus, até o versículo 24, do versículo 1 ao versículo 24. Lê pausadamente, lê com calma, em nome do Senhor Jesus, que nós estamos fazendo um estudo, nós temos tempo para isso. Eu estou dentro aqui do meu tempo, em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero que você leia com bastante calma, em nome do Senhor Jesus. Fica tranquilo, teremos muitas outras aulas sobre intercessão, mas essa primeira, ela é muito importante. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, capítulo 14 de Números, e o versículo 1 ao versículo 24. Diz: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morramos na terra do Egito, ou se morreramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito?
E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na terra da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir este povo no meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra: que ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles em uma coluna de nuvem de dia, e uma coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade. E como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Versículo 20. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir, eu levarei até a terra que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Aleluia! Que Deus ilumine o seu coração nesse momento, que Deus ilumine a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto que eu quero vos falar, que eu encontrei aqui dentro desse texto, que o Espírito Santo me trouxe, me ressaltou ao coração, é baseado justamente naquilo que você leu esta noite. Como me preparar para uma vida de intercessão? Primeira coisa que você precisa entender de como se preparar para ter uma vida de intercessão é uma palavrinha que talvez você diga: eu já sabia disso, mas essa noite de fato eu quero saber se você realmente tem vivido isso. E uma das coisas que nos levará a estarmos preparados para uma vida de intercessão é ter comunhão com Deus. Mas eu não estou falando de comunhão com Deus de uma forma, talvez, que você até ache que seja. Mas essa noite eu quero falar em ter comunhão com Deus da forma que Deus quer ter comunhão com você.
Talvez você leu todo esse texto aqui e talvez algumas coisas não te chamaram a atenção, mas eu vou começar a falar para você de algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, o povo de Israel se rebela, o povo de Israel começa a entrar numa ação novamente de rebeldia. Como você viu lá no texto, já chegando ao final, o Senhor diz que eles por 10 vezes se rebelaram contra o Senhor. Quando eu estava lendo isso, automaticamente o Espírito me falou algo muito profundo. O Espírito do Senhor começou a me levar distante e eu comecei a entender que da mesma forma que o Senhor atingiu por 10 vezes o povo do Egito, e por 10 vezes talvez era para que o povo estivesse grato, mas não, por 10 vezes o povo entrou em rebelião contra o Senhor. E uma das coisas que eu posso entender essa noite, e uma das coisas que eu posso visualizar essa noite, é que o povo era um povo que não queria de fato ter comunhão com Deus. Era um povo de fato que experimentou das suas bênçãos, experimentou do seu livramento, experimentou de tudo aquilo que era necessário para as vossas vidas, mas de fato era um povo que não tinha comunhão com Deus. E eu vou provar a você o porquê ter comunhão com Deus. O Senhor supriu as necessidades, o Senhor levantou um libertador, o Senhor os tirou do Egito, o Senhor fez todas as coisas acontecer. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que o povo ele não queria comunhão com Deus, pois eles não tinham, entendimento do que era estar em comunhão com o Senhor. Então, onde eu estou querendo chegar para que você entenda no sentido literal essa palavra comunhão. Esse verbo, que é essa palavra comunhão, que no grego todo mundo sabe que é koinonia, mas eu quero trazer no sentido realmente real essa palavra davat. Davat é uma palavra hebraica e que em algumas passagens bíblicas esse verbo davat quer dizer falar. E a gente sabe que a gente só fala quando a gente tem comunhão com alguém. Mas quando tratamos de comunhão, é necessário entendermos uma coisa. Que comunhão, anote isso aí, comunhão transmite a ideia de ultrapassar a comunicação comum, entendeu? Levando você para um estágio de intimidade em oração. Vou repetir para você. Comunhão transmite a ideia de ultrapassar a comunicação comum para o estágio da intimidade em oração. Esse Moisés, esse sim tinha comunhão. Esse Moisés sim havia ultrapassado o estágio da comunicação para ter essa intimidade de oração com Deus. Talvez você ainda não entendeu de fato, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O povo peca, o povo é ingrato, o povo se volta contra o Senhor, o povo rejeita a bênção de Deus para querer voltar novamente para o Egito, deseja voltar para a terra da prisão, deseja voltar para o cativeiro, ao estar debaixo da graça do Senhor. E uma das coisas que me chama a atenção é que no versículo 11, eu queria que você observasse bem agora, em nome de Jesus, versículo 11. Logo depois de tudo isso ser falado, logo depois de Moisés, de Arão, ter se prostrado com o rosto em terra, logo depois de Josué e Caleb ter rasgado as suas vestes, logo depois de Josué e Caleb ter falado contra o povo, dito ao povo que se Deus se agradasse, daria a terra que mana leite e mel. Depois que eles fizeram todas essas ações, uma coisa me chamou a atenção no versículo 11. A palavra diz: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não me querão por todos os sinais que fiz no meio deles? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Será que você está conseguindo entender de fato comunhão? Deixa eu dizer para você, ultrapassar, a comunicação comum para um estágio de intimidade é entender que não é só você que vai procurar Deus. Deus
Ele vai te procurar também. Nesse momento aqui não foi Moisés que estava orando ao Senhor. Foi o próprio Deus que entra agora em contato com Moisés primeiro. Sabe por quê? Porque o estágio da comunicação entre Deus e Moisés já era passado. Havia aí dentro um estágio poderoso de intimidade. Intimidade a ponto de Deus se sentir da forma que se sentiu e ter procurado a Moisés, pois a palavra diz, e disse Deus a Moisés. E logo depois de tudo aquilo que Deus disse a Moisés, aí sim, no versículo 13, a palavra diz, e disse Moisés ao Senhor. Aí começa uma oração intercessória. Aí começa uma prova profunda de comunhão com o Senhor. Moisés começa a dizer ao Senhor, a colocar diante do Senhor o que é que as pessoas diriam se de repente o Senhor exterminasse todos eles. As pessoas iriam dizer naquele momento que o Deus, sabe, dos hebreus não podia colocar ele naquela terra. E Moisés começa em um estágio de intimidade, em um estágio de comunhão com o Senhor, em um estágio de, sabe, de profunda intimidade em oração, em uma conversação. Moisés começa a passar para ele e no versículo 17 Moisés entra com essa ação poderosa de intercessão dizendo, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado e dizendo. E Moisés continua dizendo que ele é longânimo e no versículo 19 ele diz, perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Aí entrou um momento intercessório poderoso. E logo depois, no versículo 20, o Senhor disse, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Veja o que é ter comunhão com o Senhor. Veja o que é de fato ter comunhão com Deus. Veja o que de fato é você entender que a intimidade ultrapassa a comunicação comum. Por isso que nós não devemos ser crentes comuns. Por isso que precisamos estar preparados como intercessores. Será que havia outro ali? Será que havia outro naquele acampamento que poderia falar como Moisés falou ao Senhor? Será que você agora está entendendo a importância poderosa que há em ter comunhão com o Senhor e comunhão da maneira correta? Vou repetir para você porque a comunhão, aleluia, transmite a ideia de ultrapassar a comunicação comum para o estágio da intimidade em oração. Você precisa passar do meio da comunicação comum, amado. A comunhão vai trazer isso para a sua vida. Quantas vezes nós estamos perdendo tempo, eu digo perdendo tempo literalmente, quando nós estamos orando ao Senhor, sem estarmos em comunhão com Ele, sem estarmos em intimidade com Ele. Como é que Deus vai agir na nossa vida se isso não acontecer? Por isso que eu trouxe apenas esse ponto, mas com alguns subpontos, para que nós entendêssemos de fato o que é ter comunhão com Deus. Quantas pessoas estão dizendo aí que tem comunhão com Deus, mas são meros comunicadores comuns, que até se ajoelham, se prostram, falam, mas é uma comunicação tão sem intimidade. É uma comunicação, sabe, sem entrar no estágio da intimidade. E quando a gente entra no estágio da intimidade, isso é maravilhoso. Você já parou para pensar que você pode estar nesse momento, nesse estágio de intimidade tão grande, a ponto do Senhor chamar você? Talvez você já tenha passado por isso, alguém já tenha passado por isso, a ponto do Espírito chamar você, invocar você e dizer, olha, levanta porque eu quero que você ore por fulano, levanta porque eu quero que você ore por cicrano. E talvez você tenha passado por essa experiência e se levantou e Deus começou a dizer o que talvez você tivesse de orar, e de repente Deus disse, olha, ora por livramento. Ora por livramento para fulano, ora por livramento para fulano, e você colocou o seu joelho no chão e induzido pelo Espírito Santo, você começou a orar, Deus livre, eu não sei o que está acontecendo, mas põe aí Deus colocando as palavras na sua boca e você dizendo, dá livramento para fulano, e você sem saber qual o tipo de livramento, mas Deus vai colocando, vai enxertando, sabe por quê? Ele vai te induzindo, vai te levando. Talvez isso tenha acontecido com você, ou talvez isso nunca tenha acontecido com você, porque você está apenas como um comunicador comum. Você não entrou no estágio de intimidade de oração.
e entrar no estágio de intimidade de oração nem sempre é só interceder e falar com Deus, mas também é ouvir Deus em determinados momentos. Sabe? É ouvir Deus falando, é ouvir Deus dizendo o quanto talvez Ele esteja triste com a humanidade, com os pecados da humanidade, mas eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus, faz isso, entra em comunhão com o Senhor. A importância da comunhão, ela é tremenda, ela é muito tremenda. Por isso que o Senhor, quando instituiu a sua igreja em Atos 2, vocês conhecem, a nossa igreja está baseada e nasceu debaixo dessa palavra. Diz que era necessário, muito necessário, perseverar na comunhão. Aleluia. E que estar em comunhão é ter entendimento que é necessário ter tudo em comum. O Senhor, Ele não vai entrar em comunhão com alguém que Ele não tenha nada em comum. Como você vai entrar em comunhão com alguém? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para você. Quantos de vocês que torcem para um determinado time saem lá, vão para o campo torcer e vão torcer lá do lado do adversário? Quantos fazem isso? Ninguém faz isso, porque você não comunga, sabe, da mesma torcida, você não comunga. Então o que é que você faz? Você vai para a torcida, entendeu? Que é a torcida do seu clube, que é a torcida do seu time, porque mesmo sem conhecer, pelo menos naquele momento, você está em comunhão com aquele grupo de pessoas. Porque o pensamento ali é único, o pensamento é torcer para que aquele time chegue à vitória. Então, trazendo isso para as coisas espirituais, como ter comunhão com alguém que a gente não tem afinidade? Como conversar com alguém que não comunga dos seus mesmos pensamentos, que não comunga dos seus mesmos ideais? Será que colocasse você dentro de uma sala e estivesse apenas você e alguém que não cresce em Deus algum, será que havia como ter comunhão entre vocês? Não, lógico que não. Assim também é com o nosso Deus. Ninguém quer estar do lado ou ninguém quer estar em comunhão com alguém que não comungue das mesmas ideias. Por isso a necessidade de nós passarmos do estágio de meros comunicadores comuns para ter esse entendimento que nós precisamos sim de intimidade com o Senhor. E intimidade nos leva a isso, a gostar das mesmas coisas. Intimidade nos leva a conhecer melhor os gostos daquela pessoa. Intimidade nos leva, sim, a ter necessidade de estarmos ao lado dela. E é necessário entendermos isso. Aí vamos lá. Para ter a comunhão com Deus é necessário estudar alguns requisitos como: primeiro, baseado aí em ter comunhão com Deus, quero dar um subponto para você, e você pode até colocar a letra A. Você pode até, para ter comunhão com Deus é necessário estudar alguns requisitos como: primeiro requisito, que é muito importante para você que é intercessor, que você precisa entender que uma das preparações é ter comunhão com Deus, é que minha comunhão com Deus depende do meu relacionamento com o próximo e com minha santidade. Como ter voz para falar? Será que Moisés teria voz para interceder? Será que Moisés seria um homem preparado para a intercessão se ele não tivesse de fato comunhão com Deus? Se de fato Moisés não tivesse relacionamento com o seu próximo, eu digo relacionamento bom, um bom relacionamento com o seu próximo, será que Moisés, se ele não tivesse em santidade, será que Deus o ouviria? Será que Deus estaria dando ouvidos a Moisés? Ou será que Deus havia, procurado Moisés a início? Meu amado, precisamos entender em nome do Senhor Jesus que uma das formas de estarmos preparados é tendo comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus depende de algumas coisas. E uma dessas coisas é ter comunhão e relacionamento com o próximo e também viver em santidade. É necessário entender que minha comunhão com Deus depende do meu relacionamento com o próximo, que depende da minha santidade, pois Deus é santo. Ele não vai estar colado com quem não seja. Se o nosso relacionamento com Deus
depende do meu relacionamento com o próximo, e isso a palavra enfatiza bem. E eu queria que você notasse esse versículo muito conhecido de muitos, Hebreus 12, 14. Toma nota disso aí. Hebreus 12, 14. Toma nota em nome de Jesus. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: seguir ou segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir: segue a paz com todos, vírgula, e a santificação, vírgula, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está entendendo? Quer dizer, se eu não sigo a paz com todos, se o meu relacionamento interpessoal, se o meu relacionamento com o próximo não está bem, então não tem como estar bem com o Senhor. Pois se eu não andar em paz com todos, eu não verei ao Senhor. E se eu não vejo ao Senhor, como ouvi-lo? Como ser ouvido por Ele? Então é necessário, intercessor, que você entenda que é necessário que você comece agora a se preparar, a princípio tendo comunhão com Deus, entendendo que essa comunhão com Deus depende do seu relacionamento com o próximo, depende da sua santidade, da sua vida de santidade. Meu amado, ser intercessor é algo muito importante. Ser intercessor é algo que precisa realmente haver uma transformação de dentro para fora. É necessário ter comunhão com Deus. Eu fico imaginando aqui como Moisés, ele diz, rogo. Ele está fazendo rogo. Ele está fazendo aqui uma paga. Ele está colocando aqui simplesmente, sabe, o davate diante do Senhor. Ele está apresentando aqui agora o Senhor uma intercessão. E ele diz, perdoa, pois, as suas iniquidades. Será que alguém que não tem comunhão com Deus, será que alguém não tem aí relacionamento com o seu próximo, ou vida de santidade, será que vai ter capacidade de chegar ao Senhor? Nos últimos dias, infelizmente, as pessoas estão vivendo uma aparência horrível, tentando vivenciar coisas que, sabe, eu não consigo entender, como alguém que não está vivendo uma vida de santidade, como alguém que não está andando em paz com todos, que não está tendo relacionamento com o próximo, e assim sucessivamente, por não ter isso, não está tendo comunhão com Deus, e ainda acha que se ajoelha e Deus ouve, e ainda acha que intercede e Deus vai mudar a história. Como, amados? Como pode isso acontecer? Olha, fixa esse texto, Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Se eu não estiver em paz com o meu irmão, se eu não estiver em paz com todos, se eu não estiver com a minha vida regrada, santificada, eu não verei a Deus. Amém? Essa é a parte A desse primeiro ponto, de ter comunhão com Deus. Aí agora você faz uma autoanálise, você vê se realmente você está tendo comunhão com Deus ou não. Meu amado, em nome de Jesus, o Senhor te chamou para ser um intercessor poderoso. O Senhor está começando a trabalhar na sua vida sobre intercessão, para que você entenda de fato o que é realmente ter comunhão com Deus. O que é realmente ser alguém que é procurado por Ele. Alguém que quando fala, que quando intercede, o Senhor logo de prontidão diz, farei segundo as tuas palavras. Sabe? A resposta do intercessor, quando está em comunhão com Deus, a resposta do intercessor, quando ele está baseado dentro desses parâmetros do Senhor, são respostas imediatas. Você entendeu? O intercessor não é aquele que espera muito. O intercessor tem uma unção poderosa, como eu disse a você, uma nova unção liberada pelo Senhor. Então aproveite isso em nome do Senhor Jesus. Parte B, ainda desse ponto de ter comunhão com Deus. Quero dizer para você em nome do Senhor Jesus. Primeiro você precisa seguir em paz com todos e a santificação. Letra B, você pode colocar aí em nome do Senhor Jesus. Um outro fator a ser estudado sobre comunhão, sobre ter comunhão com Deus,
sabe, e ter um entendimento que os nossos pecados nos afastam de Deus. Amém? Intercessor, talvez você esteja dizendo aí, mas tudo isso eu sei. Meu amado, não adianta ter conhecimento literal da palavra. Não adianta ter conhecimento apenas por conhecimento. O que você precisa em nome do Senhor Jesus é entender que os seus pecados te afastam de Deus. Se você leva uma vida, talvez, que não quer mudar, uma vida sem transformação, uma vida sem desejo nenhum de mudança, uma vida onde você não quer olhar para o seu próprio eu, porque esse é o grande problema do cristianismo. Queremos olhar para todo mundo. Queremos dizer que fulano não presta, que fulano é ruim, que fulano não faz, que fulano isso ou que fulano aquilo, mas o Evangelho do Senhor Jesus, ele não veio para ser conjugado no verbo na terceira pessoa, mas sim na primeira pessoa. Quando eu entendo, sabe aquele planozinho de salvação que a gente ensina lá, quando a gente vai falar sobre soteriologia, quando nós estamos estudando sobre soteriologia, quando nós estamos estudando sobre o plano de salvação, existe uma técnica usada para as crianças que é muito interessante. E essa técnica, ela fala sobre 5 pontos essenciais do plano de salvação. E com a nossa mão, nós ensinamos, como se utilizar dessa técnica. E um desses dedinhos aqui como ponto de plano de salvação, é esse daqui, ó. O primeiro. Sabe o que esse quer dizer aqui? Esse que está apontando pra gente? É o nosso sou pecador. Quando eu entendo que eu sou pecador. Vou só repetir aqui para você tomar conhecimento. Olha, sou pecador, Deus me ama, Cristo morreu e ressuscitou por mim, eu recebo, estou salvo. Mas eu quero falar para você sobre esse eu. O nosso grande problema nos últimos dias, principalmente como pessoas que precisam se preparar para a intercessão, é que nós precisamos ver o nosso eu. Que nós precisamos deixar de lado, os outros, e entender que é o nosso eu que precisa de mudança. Que é o nosso eu que precisa de transformação. Que é o nosso eu que precisa de conserto. E enquanto eu não entender isso, eu vou continuar vivendo a minha vidinha de pecado. Eu vou continuar com as minhas mesmas coisinhas. E depois não adianta a gente chegar dentro da igreja, botar talvez um colete de intercessor e estar lá orando e de fato Deus não está nos ouvindo. E de fato Deus não está nem um pouco agradado em ouvir a nossa voz. Anota esse texto aí, Isaías 59:2. Isaías 59:2, também você pode encontrar isso lá no Evangelho de João, mas esse texto de Isaías 59:2 é muito profundo, porque ele diz assim: conhecemos os nossos pecados, assim como nossas iniquidades. Uma oração feita nessas condições são orações não ouvidas, e se não ouvidas, como serão respondidas? Amém? Não, isso é o que eu estou dizendo, desculpa. Vou ler o texto. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando você está em pecado, quando você está em iniquidade, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus encobre o rosto dele para não ouvir você. Então, como ser intercessor tendo Deus de rosto coberto? Tendo Deus que encobre o seu rosto para não te ouvir. Como ser intercessor se ainda não me livrei daqueles pecadinhos, né? Eu digo pecadinhos, mas no sentido não de escala, porque não existe, todo pecado é pecado, mas ainda não me livrei de ser maldizente, ainda não me livrei, de ser falador da vida dos outros, ainda não me livrei na malícia que está na minha mente, pois sempre fico pensando coisas de todo mundo, de todo mundo e de todo mundo. Como ser intercessor que Deus ouve se eu ainda continuo com aquelas mentiras esfarrapadas, com qualquer coisa eu faço uma brincadeirinha, eu digo uma mentirinha.
achando que aquilo ali não está ferindo a santidade de Deus, achando que aquilo ali não é pecado. Como, meu amado? Como fazer com que Deus me ouça se a minha vida continua ainda cheia de orgulho, cheia de tantas coisas? O que fazer para que isso mude? É necessário abandonar esses pecados. É necessário entrar numa vida de santidade. Como eu disse anteriormente, vou repetir a frase que eu coloquei aqui. Conhecemos os nossos pecados. Você conhece os seus pecados. Eu não preciso estar dizendo a você quais são os seus pecados, porque esse não é meu trabalho. Você tem um Espírito Santo de Deus que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, convencer o homem do pecado é trabalho do Espírito Santo. Então, se é trabalho do Espírito Santo, você conhece, quando você peca, o sinal é dado. Até quando você vai estar dessa maneira? Até quando você vai continuar sendo conhecedor dos seus pecados? Até quando você vai estar sendo conhecedor das suas iniquidades e você não vai abandoná-los? Me diga se um pecador, como diz em João, que Deus não ouve a pecadores, vai, ser ouvido por Deus. Por isso o trabalho da intercessão é um trabalho poderoso. Sabe por quê? Porque você escutou o que Moisés disse? Moisés disse no versículo: perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Deus não ia ouvir o povo, mas Deus sim ouviu aquele que tinha comunhão com Ele. Deus ouviu sim aquele que tinha intimidade com Ele. Deus ouviu sim aquele que havia passado do estágio de apenas de comunicação comum para alguém íntimo nas orações com Deus. Você está me entendendo essa noite? Nós fomos chamados para isso. É por isso que ainda tem esperança para o mundo, porque existe eu e você como intercessor para pedir pelos pecados dele, para pedir para que o Senhor perdoe. É por isso talvez que alguém na sua casa, na sua família, foi alcançado pelo Senhor Jesus, porque em algum momento você intercedeu, em algum momento você estava em comunhão com Deus, estava sim com relacionamento, com o próximo muito bom, estava em santidade, estava longe dos pecados, e quando você abriu a sua boca, quando você intercedeu, Deus te ouviu. Essa alma foi liberta, porque você se colocou na brecha, porque você se colocou como intercessor. Então, é isso que o Senhor está nos chamando. É para isso que a igreja foi instituída na terra, para ser intercessora desse mundo, para resgatar os pecadores, para entender que o poder da intercessão realmente faz coisas maravilhosas. Meu irmão, o intercessor tem que estar com a vida em dias. O intercessor precisa entender que a sua autoridade, como a eficácia da sua oração, depende apenas dele mesmo. Vou repetir para você, um intercessor precisa entender que sua autoridade, assim como a eficácia da sua oração, depende apenas dele mesmo. Se você quer ter autoridade na sua oração, se você quer ter eficácia na sua oração, você precisa abandonar o pecado. Você precisa estar em comunhão com Deus. E estar em comunhão com Deus não é apenas botar o joelhinho no chão e achar que está falando e Deus está ouvindo. Não é dessa maneira. Eu estou te provando aqui por A mais B que não é dessa maneira. E eu acredito piamente essa noite que você vai ouvir e que você vai meditar acerca do que nós estamos falando e que você vai colocar em prática em nome de Jesus. Pois eu quero que você seja um guerreiro espiritual, eu quero que você seja um guerreiro intercessor, mas para isso você precisa estar preparado. E o primeiro foco como preparação é estar em comunhão com Deus. Esse é o primeiro passo a ser dado. Dentre tantos outros que nós vamos falar aqui, que nós vamos estar passando para vocês. Então, entendam em nome do Senhor Jesus. Mudem o que precisa ser mudado. Entrem no seu eu de verdade. Coloque o seu eu diante do espelho e comece sim a apontar, tudo aquilo que precisa ser transformado em nome de Jesus. Meu irmão, não tenha o seu eu cego.
Vou repetir para você. Não tenha o seu eu cego. Um dos grandes fatores por alguns intercessores serem ineficazes é porque alguns intercessores estão com o seu eu cego. Enquanto você estiver com o seu eu cego, você não vai conseguir enxergar o que você precisa mudar. Enquanto você estiver com o seu eu cego, você não vai conseguir entender que Deus quer transformar a sua vida. A chamada para a intercessão é uma chamada linda, é uma chamada poderosa, talvez pouco almejada por alguns. Porque todo mundo que sabe que entra na guerra, sabe que entra e que vai, sim, vai atirar, vai bombardear, mas de contrapartida também vai receber em troca. O reino espiritual do mal vai revidar. Mas nós precisamos estar firmes em nome do Senhor Jesus. E entender que se você estiver preparado, você vai ser um guerreiro que, sim, vai atingir e não vai ser atingido. O bombardeio vai vir de lá, mas você vai saber usar a arma certa, vai saber usar o escudo no momento certo, e esse escudo vai ser a sua proteção. Então por isso que eu quero dizer para você, como ser intercessor sem comunhão com Deus? Como orar ao Senhor e pedir por alguém se o rosto do Senhor estiver encoberto para não te ouvir? Faça essas perguntas para você essa noite. Faça essa pergunta para que você possa, no nome do Senhor Jesus, ser transformado, moldado para a glória de Deus. Uma das coisas que às vezes nós não paramos para pensar, e isso tem sido uma reflexão na minha vida, é que se Deus se afasta de nós, se Deus ele cobre o rosto para não nos ouvir, isso também nos leva a entender que nós não seremos orientados por Ele. E se nós não formos orientados por eles, se nós não tivermos a orientação espiritual, aleluia, Jesus, como teremos discernimento para orar? Como teremos a ligação com a vontade de Deus? Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite em nome de Jesus. A intercessão precisa ter uma ligação com a vontade de Deus. A intercessão precisa, sim, da orientação espiritual. E eu quero dizer para você essa noite, e eu vou finalizar acerca dessa questão da orientação espiritual. Quando nós estávamos aí, e eu vou falar porque é algo bem presente, eu já testemunhei isso para algumas pessoas. Quando nós estávamos aí bem mal com esse Covid-19, eu passei por um momento muito difícil, depois de 2 momentos super difíceis. Em um momento, acho que no horário de umas 16 horas para 17 horas, eu estava me sentindo muito cansado. E já fazia muito tempo que eu não saía da cama. E eu lembro que eu estava passando muito mal e eu sentei, porque eu não estava aguentando mais ficar deitado. Escuta o que eu vou dizer para você. Aí, quando eu me sento, a minha esposa chega, porque eu tinha feito um som talvez esquisito, e ela veio rapidamente para o quarto e me perguntou o que é que eu estava sentindo. Eu disse, eu estou passando muito mal, eu estou passando muito mal. Só que ela também estava passando muito mal e seria talvez até injusto, naquele momento ela sentindo mal também, orar por mim. E eu pedi para ela, por favor, em nome de Jesus, chama Samara para orar por mim. Samara é minha filha mais velha. E a gente entende que o intercessor ele precisa ser orientado por Deus. Naquele momento eu estava sentindo uma dor muito forte, e era dor no coração, irmão. Não era dor de gases e nada, porque eu comecei logo a suar frio e viver uma suadeira muito rápida e muito suor. E era uma dor pontiaguda, como se, eu não sei, não posso também afirmar que era um ataque no coração, sei lá. Eu sei que a dor doía muito, e eu estava sentindo naquele momento que era como se o coração ele fosse parar, e em outros momentos como se ele fosse explodir. E naquele momento, quando minha filha chega, ela não
não ouviu as minhas reclamações, ela não sabia onde estava doendo. E uma das coisas que aconteceu foi quando ela colocou a mão no meu peito, a primeira palavra, e eu acredito que foi orientada pelo Espírito Santo, foi a palavra que ela disse: Senhor, devolve o fôlego de vida ao meu pai. E quando ela disse isso, devolve o fôlego de vida ao meu pai, com a mão aqui no meu peito, ela não sabia que estava doendo, eu estava com a mão assim, batendo, esperando, acho que só a hora do final, agora vai chegar o fim. E que ela colocou a mão no meu peito e que ela disse isso: Senhor, devolve o fôlego de vida ao meu pai, em nome de Jesus. Foi como se a dor, ela se dissipasse. Foi como não, se dissipou. E se dissipou no momento. Se dissipou instantaneamente naquele momento. E tudo que eu estava sentindo acabou. Tudo que eu estava sentindo, o suor frio parou, a tremedeira parou, a falta de ar parou. Tudo parou naquele momento. Onde eu quero chegar com isso é que o intercessor ele precisa estar em comunhão com Deus. O intercessor precisa, sim, estar debaixo das orientações espirituais, estar debaixo da orientação, do discernimento de Deus. Como discernir, como orar, como interceder, se eu não tiver comunhão com Deus, se eu não tiver orientado pelo Espírito Santo do Senhor? Como discernir se é demônio, como discernir se é uma enfermidade normal, como discernir se é uma coisa ou se é outra, se eu não estiver orientado pelo Espírito Santo de Deus? Então é isso que eu quero falar para você essa noite, intercessor. Em nome de Jesus. Chegou a hora de começarmos a botar o primeiro passo em prática. E é necessário entrarmos em comunhão com Deus. E estar em comunhão com Deus é seguir também entendendo que a minha comunhão com Deus depende também do meu relacionamento com o próximo e da minha santidade. Assim também como depende do meu afastamento dos meus pecados. Se você começar a princípio entendendo isso, você vai ver que a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Então, eu quero orar por você essa noite. Eu quero dizer a você em nome do Senhor Jesus: Moisés foi um grande intercessor. O povo foi perdoado porque Moisés intercedeu. As pessoas precisam de intercessores. Eu e você podemos ser poderosíssimos, mas se estivermos preparados. Moisés passou pela preparação. Moisés saiu, do comunicador comum. Como eu disse, vou repetir, para alguém que tinha intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Alguém que passou do estágio de um comunicador comum para ser alguém que tinha intimidade com Deus. Então, eu acredito que você vai conquistar isso em nome de Jesus. Eu acredito que você, no nome do Senhor Jesus, vai começar hoje a seguir esse passo, vai colocar o seu joelho no chão e vai começar a pedir ao Senhor para que o Senhor mude a sua história, para que o seu eu cego agora comece a ver, e ao ver, comece a ser transformado, a ser modificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero dizer a você que na próxima aula, no próximo estudo que nós vamos ter, nós vamos falar sobre a intercessão. Aleluia! A intercessão profética em nome do Senhor Jesus. Então não perde em nome de Jesus. Quinta-feira, às 19h30, nós vamos falar sobre a intercessão profética. Antes eu quero, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Eu quero transmitir algumas palavras que não são minhas. Palavras essas que são encontradas aqui na minha Bíblia de oração. Aleluia, glória a Deus. E quando eu li isso, eu fiquei vendo essa oração e eu disse: glória a Deus, que oração tremenda aqui que foi feita. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, já profetizar, já fazer essa oração profética sobre a sua vida.
Então, curva a sua cabeça em nome do Senhor Jesus e eu vou repetir as palavras que aqui estão. E depois você pode ver o vídeo várias vezes e você pode ouvir várias vezes essa oração profética. Oro por você neste momento, para que Deus libere um espírito de revelação sobre você. Oro para que Ele o capacite a ver a posição de domínio, poder, autoridade e bravura que Ele quer que você assuma com Cristo nos céus. Oro para que você entre nessa nova dimensão de poder na oração, quando aprender a permanecer em Cristo e a permitir que a sua palavra habite e permaneça em você. Oro para que Deus remova o véu dos seus olhos e para que você veja que Cristo, como seu extraordinário sumo sacerdote, que permanece à direita do Pai para interceder por você. Oro para que Deus revele a você o poder de suas promessas e sua fidelidade em mantê-las. Oro para que essa oração profética de unção venha sobre você e cubra-o. Oro para que você viva sobre essa unção para a oração, para que ore todas as manhãs ao levantar-se. Oro para que durante o dia esteja cercado por uma atmosfera de oração e para que antes de dormir passe algum tempo sozinho com Deus. Quando essa unção para a oração estiver sobre você, oro para que faça orações proféticas, corajosas, fundamentadas no que o Espírito lhe revelar. Oro para que Deus libere uma unção sobre você, para que faça as orações que liberem seu poder para operar em sua vida, sua família, suas finanças e em todas as suas circunstâncias. Oro para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você veja o seu plano e o seu propósito neste momento da consumação dos séculos. E para que você faça orações proféticas destemidas, que destruam as fortalezas do inimigo. Produzam a colheita das nações, no poderoso nome de Jesus. Amém. Oro por você, querido, para que no nome do Senhor Jesus, você entre em comunhão com o Senhor. Oro para que no nome do Senhor Jesus, essa palavra, ela surta eficácia no seu coração. Pois oro também para que essa palavra entre no seu coração de bom grado e que você, no nome do Senhor Jesus, comece a dar o primeiro passo e que no nome do Senhor Jesus, a sua vida de intercessor, ela comece a ser diferente a partir de hoje. Oro para que no nome do Senhor Jesus, você tenha liberado sobre você essa unção nova nos últimos dias, a unção poderosa da intercessão. Que você seja ricamente abençoado e que no nome do Senhor Jesus você possa aí na sua casa, onde você estiver, ser muito abençoado pelo Senhor. Aos intercessores da Igreja Batista Família Cristã, estarei ainda amanhã colocando um vídeo sobre os primeiros parâmetros daquilo que nós vamos começar a fazer na nossa igreja. Então a você, em nome do Senhor Jesus, que nos assistiu, a você que compartilhou esse vídeo, a você que nos recebeu na sua casa, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por tudo o que você fez aí compartilhando, pelas suas orações. Obrigado por você ter nos dado esse momento, essas 1h30 de palavra e de podermos estar junto com você. Eu oro a Deus para que você seja muito abençoado e que essa noite, assim como foi com Moisés, você não procure, não chegue a procurar o Senhor, mas Ele vai te procurar primeiro, vai te chamar para uma conversa. Então entende que é Ele te chamando, levanta e vai conversar. Sai do estágio de comunicador comum e entra no estágio de intimidade em oração com o Senhor. Amém? Então eu vou abençoar a sua vida, dar uma bênção apostólica e esperar você na quinta-feira em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai, eu quero orar pelos teus filhos, abençoá-los e pedir, continua tendo experiência com eles, Senhor. Assim eu oro essa noite
Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo esse arraial de Deus, com toda essa gama de crentes que podem nos ouvir através dessa live e com todo cristão espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe e até quinta-feira, se o Senhor não voltar. Deus abençoe, queridos.